Unidade 1. Vida e ambiente. Aula 3.2. Conteúdo. Métodos de separação de misturas heterogêneas. Habilidade. Determinar o método de separação que melhor se adequa a cada tipo de mistura. Olá, alunos! Olá, professores! Boa noite! Iniciamos hoje a segunda aula, né? Falando um pouquinho mais sobre os métodos de separação de misturas, só que agora nós vamos focar para as misturas heterogêneas. Então, a gente vai ver que existe uma infinidade de métodos, tá? Vou apresentar para vocês alguns deles, não vai dar para a gente falar de todos, logicamente, que a aula é curtinha, e são muitos métodos. Caso você tenha curiosidade, amanhã dá uma olhadinha, né, nas mídias, no caderno também de atividades, a gente propôs alguns outros métodos, tá? Então, dá uma pesquisada, caso você queira conhecer um pouco mais sobre esses métodos, ok? Então, gente, vamos fazer uma revisão, vamos relembrar um pouquinho os métodos de separação homogênea que foram tratados no primeiro momento da aula de hoje, olha só. Então, a professora apresentou para vocês a destilação fracionada, que é o tipo de destilação utilizada no petróleo, tá? Então, o petróleo passa por esse processo para poder extrair todos aqueles seus derivados, tá? Então, os derivados do petróleo são extraídos a partir de processo físico, tá, gente? A destilação fracionada é uma transformação física em que a gente vai retirando os seus componentes, né, os componentes encontrados no petróleo, pela diferença de temperatura, tá? À medida que a gente vai aquecendo esse petróleo, na verdade, resfriando, né, o petróleo, aí a gente vai retirando os seus derivados, tá? E aí na imagem você consegue observar como que se dá o processo. O petróleo bruto é aquecido em uma fornalha, né, por volta ali de 400 graus Celsius, e todo o material que é retirado aí nessa temperatura transformam-se em lubrificantes, parafina, asfalto. E à medida que essa temperatura nessa fornalha vai sendo diminuída, a gente vai tendo uma diminuição na temperatura, outros derivados vão sendo retirados. Então, a gente tem ali o óleo combustível a 370 graus, o diesel é retirado a 300 graus, o querosene é retirado a 200 graus Celsius, a gasolina, né, a nossa famosa gasolina é retirada a 150 graus Celsius, e gases como butano e propano, que são utilizados como gás de efeito de petróleo, né, o GLP, que a gente utiliza nos combustíveis, nas botijas, né, de gás, que a gente usa em casa e tudo mais, ele é retirado numa temperatura bem baixinha, 20 graus Celsius, tá? Então, os gases são sempre retirados em baixas temperaturas, tá bom? Então, aí o esqueminha da destilação fracionada, e aí, né, caso seja futuramente pedido um exemplo de destilação fracionada, lembra logo da torre de fracionamento do petróleo, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai falar, né, nessa segunda aula sobre métodos de separação de misturas heterogêneas, tá? Então, a gente vai focar e tentar, na verdade, a regra é tentar identificar quais são os principais métodos e em que tipo de sistemas eles se aplicam, tá? Porque não basta você só, eu sei que existe catação, eu sei que existe peneiração, mas eu não sei em que tipo de sistemas eu vou aplicar. Então, o ideal é que você consiga identificar o que é uma mistura heterogênea, né? Uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido, e aí, sim, você determinar o melhor método que se aplica àquele sistema, tá? Então, a ideia da aula é mais ou menos essa. Conseguir identificar o tipo de sistema que você está analisando para poder propor o melhor método que se aplica, tá? Bora conhecer aí esses métodos de separação de misturas heterogêneas, olha só. Então, os métodos de separação de misturas são utilizados com o intuito de separar todos ou pelo menos a grande maioria das substâncias que formam uma determinada mistura. Então, como nós estamos falando aqui de misturas heterogêneas, né? Então, pelo menos na teoria, a gente vai ter processos em que a gente consegue visualizar os componentes presentes ali, já que nós estamos falando de misturas heterogêneas, não é mesmo? Então, eu consigo identificar os componentes, as substâncias presentes ali no sistema, e aí, a partir dessa identificação, é que eu vou conseguir propor o melhor método, tá? Relembrando, prestem atenção, né? Vamos relembrar a aula de ontem
só para ter certeza e garantir que vocês sabem o que é uma mistura heterogênea, né? Então, uma mistura heterogênea pode apresentar duas ou mais fases, né? E cada fase é uma porção e cada porção apresenta um aspecto visual uniforme, tá? Então, quando eu estou falando de uma mistura heterogênea, eu estou falando de um sistema que tenha pelo menos duas fases distintas, tá? E que eu consigo ver essas fases, né? Eu consigo determinar, aqui tem o óleo, aqui tem a água, como é o caso dos sistemas que a gente está observando aqui, né? Dá para passar aqui na frente? Dá. Então, o primeiro sistema aqui é água e óleo. Eu consigo visualizar o amarelinho do óleo e o transparente da água. O segundo sistema é água e areia, ou água e barro, né? Também consigo perceber, tudo é heterogêneo, duas fases. Já aqui eu misturei os dois sistemas. Tem o óleo em cima, a água e o barro embaixo. Então, é um sistema trifásico. Então, gente, os métodos que a gente vai aprender aqui, eles servem para a gente separar cada um desses componentes. Para eu conseguir separar o óleo da água, para eu conseguir separar a areia da água, tá? Então, todos os métodos trabalhados aqui, eles vão ser aplicados justamente para separar esse tipo de mistura, as misturas heterogêneas, tá? Vou apresentar para vocês alguns deles, olha só. Só apresentar, não dá para falar de todos eles, né? Porque são muitos métodos. Vou apresentar alguns e outros eu vou tratar durante a aula, tá? Então, primeiro, métodos de separação de mistura heterogênea em que os dois componentes são sólidos, tá? Então, uma mistura que a gente chama sólido-sólido. Então, eu posso ter catação. Professora, quer dizer que catar é um método? É um método de separação de mistura aqui na química, tá? Catação. Ventilação é um método. Levigação é um método de separação. Separação magnética, a gente vai tratar na aula de hoje. Cristalização fracionada. Peneiração. Olha a peneiração, a peneira, né? Também é um método de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido, tem dois sólidos presentes ali. Fusão fracionada e sublimação. Então, aqui, todos esses métodos aqui são métodos de separação de misturas heterogêneas em que os componentes são sólidos, os dois, tá? Agora, a gente vai tratar de componente sólido e líquido. Olha só, a gente tem outros métodos, né? Então, para sólido e líquido, eu tenho decantação. Teve até uma sala, acho que foi Alvarange, não tenho certeza, no chat ainda agora, que me perguntou, né, sobre a decantação. Eu comentei, avisei que a gente ia tratar desse assunto agora no segundo momento da aula. Então, a gente tem a decantação, é um método de separação de mistura heterogênea sólido-líquido. Flucolação. A flucolação é utilizada, a gente vai ver um vídeo que fala do tratamento da água, e ela é aplicada no tratamento da água. Centrifugação, a gente também vai falar na aula de hoje. E a filtração. A filtração todo mundo conhece, né? Todo mundo já fez café na vida, já sabe como que é o processo de filtração. Precisa de um filtro, né? No caso, o nosso velho conhecido coador. Essa filtração pode ser simples ou a vácuo, mas a gente ainda vai tratar na aula de hoje, tá? Então, esses aqui são os possíveis métodos de separação de mistura heterogênea do tipo sólido-líquido. A gente tem um sólido e um líquido, né? Uma mistura de um sólido e um líquido, tá? Agora eu vou mostrar para vocês líquido-líquido. Na líquido-líquido a gente tem a decantação também, tá? A decantação pode também ser aplicada quando nós temos dois líquidos de densidades diferentes. Exemplo, água e óleo. Água e óleo não são dois líquidos? Pois é, eu posso aplicar o método de decantação. No caso, eu vou utilizar um equipamento aqui na química que é chamado de funil de bromo, né? O funil de bromo é utilizado para a decantação de líquido-líquido. A gente vai falar um pouco mais de decantação também no decorrer da aula de hoje, tá bom, gente? Então, apresentei para você... Ah, ainda tem mais. Tem método, para gás sólido, tá? Quando eu tenho os dois componentes, um deles é gasoso e o outro é sólido, gás sólido, tá? Exemplo, também posso aplicar a decantação e a filtração. Eu vou trazer exemplos de filtração em que um dos componentes é gasoso e o outro é sólido, tá bom? Então, aqui, viram que são muitos? Pois é. A gente levaria umas 2, 3 aulas aí para falar de todos eles. Então, eu escolhi alguns dentre todos esses que eu comentei aqui com vocês e a gente vai falar mais, né? Vai se aprofundar um pouco mais nesses métodos
de separação de mistura heterogênea, que eu escolhi aqueles que a gente tem um pouquinho mais de proximidade, ou que já ouviu falar, ou que conhece um pouco, tá? Bora começar com a catação, olha só. Então, gente, a catação é um método de separação de mistura heterogênea utilizado para separar os componentes de uma mistura. Cadê a barrinha aqui? Por favor. De uma mistura que é formada por sólidos de tamanhos diferentes, ou então sólido não dissolvido no líquido, tá? Então eu posso aplicar a catação em qualquer um desses métodos aqui. Eu vou até reescrever o que eu acabei de falar. Pode ser um sólido mais um sólido, então eu posso ter uma mistura de dois sólidos, de tamanhos diferentes ou de cores diferentes, tá? Ou então pode ser um sólido que não se dissolveu em um líquido. Que eu posso visualizar. Oh, escrevi errado aqui o líquido, mas vou já arrumar, peraí. Pode ser também um sólido. Ah, já arrumou, né? Ok. Um sólido que não se dissolveu no líquido, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades para a catação. Professora, como que faz catação? Vocês sabem fazer catação. Está escrito aqui, ó. Utilizando recursos como a mão, ou uma pinça, ou um pegador. Então, a gente pode utilizar, né? Fazer catação com as mãos mesmo. Quem nunca separou, tirou lá do feijão, né? Separou o que não é feijão do que é feijão, né? As pedras, que às vezes aparecem, umas pedras no feijão. Quem nunca fez isso? Isso é catação e realizada com as mãos. Ou então pode-se utilizar uma pinça ou então um pegador, tá? Então a gente pode fazer a retirada de um dos sólidos dessa mistura. E esse processo é chamado de catação. Olha aqui, né, a imagem. Separar pedras dos grãos de feijão, tá? Isso aqui é catação. Processo de catação é o nome dado a esse sistema, tá bom? Muito simples. Também faz parte da química, também é ciência, também é utilizado em laboratórios. Eu já fiz catação quando fazia pesquisa, né? Só que no meu caso, a gente retirava folhas, a gente ia fazer a extração, né, das folhas. E aí, né, coletava um monte de folha e às vezes vinha, né, outras coisas que não eram as folhas. E aí, inicialmente, a gente ia catar, né, ia separar o que realmente a gente ia utilizar para fazer a extração do óleo ou então ia ser descartado. Então, a gente também faz catação em laboratório, tá? Bora para o próximo método? Olha só, o próximo método é a decantação. Então, apresento a vocês a decantação, foi até comentada no chat agora há pouco. É um método no qual o componente menos denso, e aí a gente vai para o conceito de densidade, menos denso, ou seja, mais levinho, tá? Vamos dizer assim, né? Da mistura, que pode ser formada por um sólido não dissolvido em um líquido ou então dois líquidos, tá? Que não se dissolvem um no outro. Tem que ser dois líquidos que não se misturam. Então, no caso da decantação, pode ser um sólido e um líquido ou então dois líquidos, tá? É posicionado em cima do componente mais denso devido à ação da gravidade. Então, no caso da decantação, a gente sempre vai ter duas ou mais substâncias e que elas tenham densidades diferentes, tá? Ou seja, um é mais levinho e um é mais pesado, vamos dizer assim. Um é mais denso e um é menos denso, tá? Seja o líquido ou não. No caso da água e do óleo, né, do exemplo que a gente mais tem apresentado aí para vocês para misturas heterogêneas, água e óleo, o que a gente consegue visualizar e perceber? Que o óleo sempre fica na parte de cima, enquanto que a água sempre fica na parte de baixo, não é? Então, o óleo é menos denso, né, mais levinho, enquanto que a água é mais densa,
tá? Mais pesadinha, vamos dizer assim, né? A mesma coisa acontece quando eu tenho um sólido na água, que é a imagem que a gente vai ver agora, olha só. Então, quando eu tenho um sólido e um líquido, pode avançar. Isso. Quando eu tenho esse sólido e esse líquido, ó, separar o barro da água, né? Então, eu sempre, quando eu retiro lá esse sólido e esse líquido, inicialmente eu vou perceber que o sólido vai estar espalhado, né, por todo esse líquido. Se eu esperar um determinado tempo, olha aí, determinado tempo, o que que vai acontecer se esse sólido tiver uma densidade um pouquinho maior, né? Ele vai se depositar no fundo do recipiente, né? E esse depósito do sólido no fundo do recipiente a gente chama de decantado, né? É o material que sedimentou, que foi para o fundo do recipiente, tá? Esse processo aqui é chamado de decantação, tá bom? Então, quando eu espero esse material sólido que está disperso ali pelo líquido se depositar no fundo do recipiente, tá bom? Então, só isso aqui que eu acabei de apresentar para vocês é a decantação, é o processo de separação. Né? Separei o sólido do líquido. Mas e aí, como é que eu faço para retirar, né, esse líquido e deixar apenas o sólido? A gente pode apenas verter, né, como eu vou mostrar para vocês agora na sifonação, ou a gente pode, né, separar utilizando, aplicando um método bem conhecido até. Então tá aqui, ó, a sifonação é um tipo de transferência do líquido por meio de um sifão. Vou já apresentar a sifonação para vocês. Então, inicialmente, ó, o processo de decantação aconteceu, ó, que é quando esse sólido se deposita no fundo do recipiente, né, do copo, do vaso, o que quer que seja, né? Sedimentou, beleza. Agora a gente vai retirar. Então, como que eu posso retirar esse líquido, né, separar este líquido do sólido? Eu posso apenas, né, verter, né, fazer com que esse líquido seja transferido para um outro recipiente, e aí o sólido permanece no recipiente inicial, tá? E esse é o processo de decantação. Ou eu posso utilizar um sifão. Tá aqui, ó, sifão. O que é um sifão? Uma mangueira. Estão vendo a mangueirinha aí? E aí percebam que o recipiente de onde eu vou retirar o líquido está numa parte mais acima, superior, enquanto que o recipiente que eu vou depositar o líquido está um pouquinho abaixo, tá? Como é que funciona esse processo aqui de sifonação? Então, eu coloco a mangueira. Inicialmente, eu preciso fazer uma sucção. Então, o processo se inicia por um fluxo de sucção. E essa sucção, por exemplo, eu posso fazer com a boca, né? Dá uma sugada lá, inicialmente, no material, no líquido, e aí a gente consegue a transferência. E depois que você faz a sucção inicial, não precisa mais, porque esse fluxo vai acontecer de forma contínua, tá? E aí eu vou dar o exemplo que eu sempre digo aqui, né, que provavelmente alguns de vocês devem conhecer, que é quando a gasolina acaba, né, lá no interior. Eu né, sou do interior e já vi isso acontecer, e aí eu dou como exemplo, que às vezes, provavelmente alguns de vocês já devem ter passado, né? Acabou a gasolina da moto, e aí o colega tem gasolina, né? O que se faz se você está longe de um local de abastecimento? Você vai emprestar um pouco da sua gasolina para o colega, né? Pega a mangueira, não é assim que funciona? Coloca no tanque lá do colega que tem um pouco da gasolina que vai te ceder, faz a sucção na mangueira e transfere, né, um pouco da gasolina para o outro tanque. Não é assim que funciona? Coloca lá no chat se você já viu isso acontecer, se você mesmo já fez, né? É um processo simples e esse processo aí, que provavelmente alguns de vocês já devem ter feito, é chamado de sifonação. Por quê? Porque utilizou um sifão, né, que no caso é a mangueira, para fazer essa transferência de líquidos, tá bom? Sifonação. Tá, o que mais agora a gente vai falar, né? Qual é o próximo método? É a sedimentação utilizando centrífuga, olha só. Então, né?
A sedimentação, já expliquei para vocês, que é aquele processo de depósito do material mais denso no fundo do recipiente, né? Só que algumas vezes a diferença de densidade desse material, ela é pequena. E aí, às vezes, demora bastante para esse material sedimentar. Bastante mesmo. E aí, né, criou-se um equipamento que é chamado de centrífuga, que ele acelera esse processo de sedimentação, tá, gente? Então, você está vendo aí na imagem os tubos de ensaio sendo colocados. Na maioria das vezes, essa centrífuga é para aquela separação do sangue, né? Você retira o sangue para fazer os exames e aí o sangue passa por esse equipamento para poder separar lá os componentes, tá? Então, o processo é bem simples, né? Você coloca-se os tubos de ensaio no equipamento e o movimento é de rotação e por inércia. Eles ficam lá paradinhos, só girando, fazendo com que as partículas de maior densidade se depositem no fundo do tubo de ensaio, tá? Então, o processo é giratório, né? Um movimento giratório que essas partículas se depositam no fundo do recipiente. E aí, aqui eu apresento para vocês, né, o que seria essa máquina, né, esse equipamento. Aqui, no caso, é já de maneira bem simples, a gente tem os tubos de ensaio, né, e a máquina fica girando, 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 até que o material com maior densidade vai se depositar no fundo do tubo de ensaio, e o de menor densidade fica na parte superior, né? Então, no caso do sangue, as hemácias, né, a parte mais vermelhinha fica no fundo, que é o material de maior densidade, e os glóbulos brancos, né, ficam na parte de cima, né, superior, que é o material de maior densidade, tá? Aqui eu apresento a vocês, né, como que se dá esse processo da centrífuga, né? Então, se dá a partir da própria força centrífuga mesmo, né, que é a diferença de densidade. Então, inicialmente, as partículas estão todas espalhadas, né, no sistema, e à medida que vai acontecendo o movimento giratório, né, que vai acontecendo aquele movimento que eu apresentei para vocês agora há pouco, elas vão começando a se sedimentar no fundo do recipiente, né? Então, as partículas de maior densidade vão para a parte de baixo do tubo de ensaio. E aí elas vão se depositando, né? E à medida que vai girando, até que vai chegar um momento que todas as partículas mais densas se depositam no fundo do recipiente, enquanto que as de menor densidade, né, permanecem na parte de cima. E aí a gente consegue observar a separação desse material, tá? Então, na verdade, a centrífuga, né, o equipamento, ele só serve para acelerar o método de sedimentação. Não quer dizer que não aconteceria, tá? A sedimentação vai acontecer, só que ela pode levar bastante tempo, porque provavelmente as partículas têm densidades muito parecidas, muito próximas. E aí o método é utilizado, né, a centrífuga é utilizada para acelerar esse processo, tá bom? Então, é dessa maneira que é possível observar aí a sedimentação mais rápida dos materiais, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação no nosso cotidiano, olha só. Então, a sedimentação e a decantação são processos empregados nas estações de tratamento de água, tá? Então, além de, por exemplo, aplicar a sedimentação para, né, a questão do sangue, nos exames laboratoriais, a gente também tem esses métodos aplicados no tratamento de água, tá? Nesses lugares onde acontece o tratamento da nossa água. Em uma das etapas do tratamento, adiciona-se coagulantes químicos que se aglutinam às partículas coloidais, tá? A água com os flóculos de impureza fica em grandes tanques decantadores. Olha aqui, ó. Palavrinha decantadores quer dizer que eles vão ficar lá em repouso, né? O material vai ficar decantando. E permanece ali por cerca de 4 horas. Essas impurezas sedimentam-se, acumulam-se no fundo e sendo removidas pela parte de baixo do tanque, tá? Então, aqui um esqueminha, né? É uma das aplicações, gente, tem várias aplicações no nosso cotidiano dos métodos de separação de misturas, né? São várias, essa é apenas uma delas, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês agora uma animação, bem bonitinha a animação,
que ela explica bem passo a passo como se dá todo o processo de purificação, né, do tratamento da nossa água. Aí vocês vão perceber que não é só a decantação. Existem outros métodos de separação de misturas também presentes ali, tá bom? Então presta atenção, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho sobre ele. Olhem aí, né? Quantos métodos de separação a gente consegue observar até que a água chegue tratada na nossa casa, né? Então, a gente tem todo um processo para que a água, né, chegue da melhor forma possível na nossa casa. E um deles é a decantação, né? Que foi esse método que eu apresentei para vocês agora, tá bom? Bora falar agora de separação magnética, olha só. A separação magnética é um método de separação de mistura heterogênea em que um dos componentes metálicos é metálico, tá? E esse componente precisa, né, ter atração magnética pelo ímã, né? Então, a gente tem que ter esse ímã aqui, e é esse ímã, né, que vai atrair esse componente magnético, tá bom? Bom, a gente só vai ter aqui de todos os metais aí que a gente conhece, apenas ferro, níquel e cobalto, tá? Servem aí para a separação magnética, né? Ou seja, eles são atraídos pelo ímã, tá? Ferro todo mundo sabe o que metal é esse, né? O níquel é aquele metal utilizado nas moedas, tá? E o cobalto, ele é utilizado na construção civil, na medicina também, para fazer exames de contraste. Então, nós temos aí esses três metais que podem sofrer com a separação magnética. Na imagem que a gente está vendo aqui, ó, é o que acontece, né? Então, a gente tem um ímã, e aí aqui nós temos, por exemplo, uma mistura de ferro e enxofre. O enxofre é amarelinho, é um sólido amarelo, que não é atraído pelo ímã, apenas o ferro. E aí, quando a gente passa o ímã próximo dessa mistura, o que vai acontecer? O ímã todo é puxado, né? É atraído para perto o ferro, perdão, é atraído para perto do ímã, tá? E esse processo, ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria mineradora, que é o que a gente vai ver agora, né? Na mineração, acontece muito esse processo de separação magnética. E aqui você está vendo, no caso, aqui a gente fez uma representação, né? Mas nas indústrias mineradoras, né, isso acontece em larga escala, né? A gente tem uns ímãs enormes e à medida que eles vão passando pelos minérios, né, presentes ali, eles vão retirando o minério de ferro, né, que é o que eles mais buscam, né, que é o que eles mais procuram, tá? Então, ele vai passando lá nas esteiras, né, e à medida que o ferro vai sendo encontrado, ele vai sendo puxado, né, vai sendo atraído pelo ímã. E aí é possível separar, né, o que é minério de ferro do que não é, tá? Então, um exemplo aí da separação magnética bastante aplicado é na indústria de mineração, tá bom? Para retirar principalmente minério de ferro. Bom, por último,
a gente vai falar da filtração, tá? Que é um método de separação também muito comum, muito conhecido. Método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido e um gás ou um sólido não dissolvido no líquido. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de filtração: sólido e gás e sólido não dissolvido no líquido, tá? Então, filtração pode acontecer dessas duas maneiras, mas a chave, né, o X da questão da filtração tá escrito bem aqui. Filtro. Pode ser de papel, né? A gente acaba utilizando mais de papel, mas pode ser de pano também, né? Para fazer o cafezinho coado no coadorzinho de pano, maravilhoso, né? O melhor café que tem, tá? Então, aqui na imagem, a gente tem, né, como se dá esse processo, e a gente já conhece bem, tá? Aqui nós temos uma mistura de água e areia, e aqui o filtro de papel, ó. Coloca-se essa mistura, o que que vai acontecer? A água vai passar, não é mesmo? Pelo filtro, enquanto que a areia vai ficar, né? A areia fica retida no filtro de papel, tá? No caso, a gente chama esse material de filtrado, tá bom? É um material filtrado. Exemplos do nosso cotidiano de filtração do tipo sólido-gás. Aquela que eu apresentei agora há pouco da água e areia é sólido-líquido. Posso dar o exemplo do café. Quando a gente vai coar o café também é uma filtração do tipo sólido-líquido, tá? Aqui, filtração do tipo sólido-gás. Onde acontece? Nas chaminés das indústrias, elas acoplam filtros, né? E à medida que os gases vão saindo, né, esse filtro impede que as partículas de poeira sejam lançadas na atmosfera junto com os gases, tá? Então, nas grandes chaminés das grandes indústrias também possuem filtros e ali acontece filtração do tipo sólido-gás. Outro exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado também retém a poeira do ar. Então, aqueles filtros, né, que a gente tem de ar-condicionado, justamente caracterizam o processo de filtração. Outro exemplo, aspirador de pó. Quem nunca viu, também é um equipamento muito utilizado, né, na limpeza doméstica. E no aspirador de pó, ele também tem um filtro que retém a sujeira e esse filtro separa, né, a sujeira do ar aspirado, né? Então, à medida que o ar vai sendo aspirado, a sujeira vai ficando ali mantida, né, dentro daquela bolsa, daquele filtro, tá bom, gente? Então, aí eu apresentei para vocês vários métodos de separação, né? Decantação, filtração, até esqueci, separação magnética, peneiração, não esqueçam da peneiração, que é aquele método que a gente utiliza uma peneira, né, para separar os materiais sólidos. As partículas mais fininhas passam pela peneira e as partículas maiores ficam retidas no material. Tem a catação, que a gente pode fazer com as mãos. Então, são vários métodos, né? Como eu comentei com vocês, não deu para tratar de todos. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, queiram fazer pesquisa, é muito interessante, tá, gente? Vocês depois, futuramente, pesquisarem um pouquinho mais sobre os outros métodos que não foram tratados aqui na aula de hoje, ok?